ó, cheio de... Ele fica preto, cheio de pecado, sujeira. E a Bíblia fala que nós somos o templo. Vamos fazer assim, a casa do Espírito Santo. Nós somos a casa do Espírito Santo. E onde tem a sujeira, Deus não habita. Aonde tem mentira, aonde tem fofoca, aonde tem briga, aonde tem roubo, aonde tem desobediência, o Espírito Santo não habita. Então o que Deus fez? Um plano. Sabe o que Deus fez? Qual é esse plano que Deus fez? Para enviar Jesus. Olha, Jesus ele ia fazer o quê? Ô Arthur, Jesus ele ia, o plano de Deus sabe qual era? Ele ia enviar Jesus para morrer na cruz. E através do sangue de Jesus, aqueles morreu por nós. E todos aqueles que escolheram, sabe por que o diabo foi lançado do céu? Porque ele escolheu o orgulho. Ele escolheu não adorar a Deus. Ele escolheu a desobedecer às ordens de Deus, às regras de Deus. Então ele foi lançado para a terra. E nós vemos aqui, quando Deus criou o homem, ó, o homem foi feito para quê? Para ser amigos de Deus, adorar a Deus. Deus criou o homem para estar adorando. Onde ele andasse, refletir a glória de Deus. Porque o que tinha de Satanás, a essência, foi tirado e colocado em cada um de nós. Então onde que nós andarmos, ó, a essência do Criador, Deus e o homem. Mas quando o homem pecou, nós vemos que Satanás ele quis colocar no coração de Eva para ela desobedecer. Tinha a semente, sabe, Arthur? Tinha uma semente lá no meio do jardim, uma fruta no meio do jardim, que Deus falou assim para ele, para Eva, não pode comer, para Adão, não pode comer. Será que ele ouviu a Deus ou ouviu o Satanás? Ele desobedeceu, filho, desobedeceu. Sabe o que aconteceu? Aí o Satanás entrou na serpente e falou, pode comer, Eva, aqui ó, pode comer, Eva, não vai, sabe o que vai acontecer se você comer? Você vai ser igual a Deus, pode comer, igual ele fala hoje para cada um de vocês. Não precisa obedecer sua mãe não, porque sua mãe já está meia velha, sua mãe não sabe de nada. Não precisa obedecer o seu tio, porque ele nem é seu pai. Não precisa obedecer a professora, não precisa obedecer o pastor. Ah, pode pegar esse dinheiro aí escondido, que sua mãe não vai nem perceber. Pode gritar, pode fazer birra, que isso não vai acontecer nada. E isso é quem? É o diabo falando do coração. Então ele sabe que nós temos um coração para adorar a Deus. E ele fica tentando toda hora. Nós vemos o diabo? Não, nós conseguimos ouvir. A mente da gente fica assim, ó, eu faço bem, faço. É o diabo falando e Deus falando. Então a Eva comeu aquele fruto e ela pecou, morreu espiritualmente. E quando o homem peca, o homem, ó, se afasta de Deus. Ó, entrou o homem, Deus e o pecado. O pecado nos separou de Deus. Por quê? Sabe por que o pecado separou de Deus? Porque o homem escolheu fazer aquilo que o diabo colocou no coração deles. Então, o diabo falou assim, sabe qual foi a sentença que Deus deu para o diabo, para a serpente, e para Eva, e para Adão? Falou assim, Adão, você desobedeceu, sabe crianças? Quem desobedece, eles têm uma sentença, é a justiça de Deus. A justiça de Deus é como se fosse, olha aqui. Olha que a palavra do Senhor está falando para cada um de vocês. Quem vai obedecer? Quem vai ouvir a voz de Deus? Quem vai ouvir a voz do diabo falando no ouvido? Eu estou falando aqui agora e o inimigo está trabalhando na área celestial, sabia? A gente não consegue ver ele, mas consegue ouvir. Um pensamento assim, eu não vou ficar quietinho, eu vou gritar, eu vou fazer birra. É o diabo que está falando. Sentir, exato. Tem coisas que às vezes Deus permite ver. Quando a criança é muito bagunceira, às vezes Deus permite ver. Eu não quero ver nada de mal, só quero ver uma coisa boa, só coisa de Deus. Então, aí o inimigo fica assim, ó. Como que é o nome do seu filho? Como que é o nome do seu filho? Como que é o nome dele? Esse daqui, ó. Como que é o seu nome? Vitor. Sabe, Vitor, que o diabo fica falando? Não presta atenção no que ela está falando, não. Fala com seu amiguinho. Aí Deus fica falando, fica quietinho. Eu quero que você ouve. Aí você vai escolher o quê? Obedecer ou você vai escolher? Se você obedecer, então vamos todo mundo escolher obedecer e ouvir. Olha o que a palavra de Deus fala. Que o adversário, ele continuou a perturbar a mente das pessoas. Só pelo fato de vocês existirem, o diabo